Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós neste momento. É uma alegria imensa estar aqui novamente para nós estarmos meditando na palavra de Deus. Graças a Deus, que Deus possa já abençoar cada um de vocês que nos assiste, a cada um de vocês que ouvem a palavra de Deus, que vocês possam ser edificados todos, que vocês possam a cada dia que ouvirem, que assistirem sobre a palavra de Deus, vocês possam ser confortados nos seus corações. Eu quero chamar a atenção de todos vocês neste momento para nós estarmos meditando em um trecho da Bíblia Sagrada, em um trecho da palavra de Deus, para que nós possamos estar meditando e que nosso elevo espiritual possa aumentar a cada dia. Vamos meditar na palavra de Deus. Na carta de Paulo aos crentes de Roma, no capítulo de número 3 e no versículo de número 23, nós vamos meditar nesse versículo para que nós possamos elevar a nossa fé, elevar o nosso pensamento nas Sagradas Escrituras, na pessoa do Senhor Jesus. Diz assim a palavra do Senhor. Você que está com sua Bíblia aí, acompanhe comigo. Romanos capítulo 3, versículo 23, diz assim a palavra do Senhor. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Em algumas traduções ela diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da presença de Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Esse versículo, amados ouvintes que nos ouvem, que nos assistem, que está juntamente conosco acompanhando a meditação na palavra de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos crentes de Roma, ele trata de vários assuntos. E um desses assuntos, o apóstolo Paulo, ele vai tratar concernente ao pecado do homem, ao pecado natural que gerou lá em Adão. É por isso que ele diz, quando ele vai tratar na questão do pecado, para ele apresentar a salvação, que é só em Cristo, ele fala no versículo de número 23, no capítulo 3, que todos pecaram. E por isso, por causa desse pecado, as pessoas que pecaram em Adão, que nasceram com o pecado original de Adão, estavam distantes, estavam destituídos, estavam longe por causa do pecado, estavam distantes da presença de Deus. Estar distante da presença de Deus quer dizer estar longe da salvação, quer dizer estar muito longe daquele que provê todas as coisas. Aleluia. Quando nós olhamos para esse trecho, quando fala que todos pecaram e por isso aqueles que pecaram por causa do pecado original se encontram distante de Deus, nós vamos voltar um pouquinho no livro de Gênesis, aonde nós vamos ver no capítulo de número 3, aonde nós vamos ver a causa do pecado original, aonde Deus coloca Adão e sua esposa Eva no jardim do Éden, para que eles pudessem ali se multiplicar dentro daquele jardim abençoado por Deus, mas obediente àquilo que Deus requisitou a eles. Mas por um momento, a serpente, que é o diabo, induziu Eva a desobedecer uma ordem de Deus que havia dito ali, para que eles não pegassem o fruto de determinada árvore. Ali Deus tinha colocado vários frutos, várias árvores para eles se alimentarem, mas tinha uma que eles não poderiam tocá-la. Se eles tocassem nela, eles estariam cometendo o pecado de desobediência. E foi aonde o diabo infiltrou na serpente e chegou até Eva, induzindo Eva a se alimentar daquela árvore, do fruto daquela árvore que Deus ordenou para que eles não tocassem no fruto daquela árvore. E dali gerou o pecado original. Quando ela alimenta, ela desobedece e ela coloca para seu esposo Adão também desobedecendo à vontade de Deus. E com esse pecado,
houve algumas tragédias, houve algumas maldições que foram lançadas dali para frente na raça humana. Nós vemos no livro de Gênesis, no capítulo 3, no versículo de número 17, que a Bíblia diz assim: e Adão disse: porquanto deste ouvido à voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, e com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Prosseguindo no versículo 19: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Mas veja bem, analise comigo o versículo de número 22, aonde diz, Gênesis capítulo 3, versículo 22: então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. Com o pecado original de desobediência de Adão e Eva, gerou-se um pecado para todos aqueles que foram descender dali. E ali todos os que nasciam com o pecado original. Mas é interessante que nós notamos aqui no versículo 22, que havia uma árvore ali, que era a árvore da vida. Era a árvore que, se eles comessem o fruto dela, eles iam viver para sempre. Mas Deus, Ele é onisciente, onipresente e onipotente, para não deixar a raça humana condenada para sempre. Deus teve que tirar Adão e Eva da sua presença. O Éden, o jardim do Éden, para Adão e Eva, simboliza estar na presença de Deus. Se eles continuassem ali e comessem do fruto da árvore da vida, eles iam permanecer com o pecado para sempre. E o pecado iria se estender a toda a geração de Adão e Eva para sempre, porque eles iam estar comendo da árvore da vida. Por isso Deus os tirou dali e guardou o jardim do Éden. Mas os tempos foram passando e Deus foi criando formas para trazer novamente as pessoas, o ser humano, para próximo dele. Deus queria que a nação pecadora voltasse para a presença de Deus. E o tempo foi passando, mas o projeto de enviar o seu filho já tinha sido estabelecido em Gênesis, no capítulo 3, no versículo 15. Nós vamos ver ali Deus prometendo que iria nascer um da semente da mulher e queria ferir a cabeça da serpente. E quando nós deparamos com Romanos, a carta aos Romanos, no capítulo 3, no versículo 23, onde foi lido, o apóstolo Paulo está colocando esse pecado original a todas as pessoas. Mas é interessante que logo adiante ele coloca, ele enfatiza que, sendo justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. A Bíblia diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, que em nenhum outro há salvação, a não ser pelo nome de Jesus Cristo. Quando o apóstolo Paulo escreve a carta a Roma, aos crentes de Roma, ele está enfatizando que todos estavam debaixo da lei do pecado por causa do pecado original. E ele apresenta que todo aquele pecado seria desfeito na pessoa bendita do Senhor Jesus. Quando nós vemos o Evangelho do Senhor Jesus, onde escreveu João no capítulo 3, no versículo 16, a Bíblia vai dizer que Deus amou o mundo de tal forma que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. No capítulo de número 6, eu vou ler no Evangelho do Senhor Jesus, onde escreveu João, no capítulo 6, no versículo 47 e 48, ele vai dizer: na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. E continua dizendo: eu sou o pão da vida.
No versículo 51 ele diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei para a vida do mundo. Versículo 58, este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. É interessante, meus amados ouvintes que ouvem, que assistem neste momento, que nós vamos fazer uma comparação, ou um paradoxo aqui, com a árvore da vida que estava no jardim do Éden e com a pessoa bendita do Senhor Jesus. A árvore era a árvore da vida que dava a vida eterna. Jesus é o pão da vida que concede, que dá a vida eterna. É por isso que sem Jesus não há como ninguém alcançar a salvação. A Bíblia é bem clara, onde eu disse aqui, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, versículo 12, que em nenhum outro nome há salvação. O único nome que pode nos tirar do pecado que nós nascemos neles é a pessoa bendita do Senhor Jesus. Então eu quero dizer a você que me assiste neste momento, que não tem Jesus, que não aceitou ainda Jesus como Salvador, que não conhece ainda a salvação do Senhor Jesus, eu quero te oferecer nesse momento. Eu quero te oferecer esse Jesus que tira todo o pecado de um ser humano que estava caído, mergulhado em um pecado original, que não há como ser salvo a não ser pelo nome do Senhor Jesus. Eu quero te oferecer, e para você que já tem a pessoa do Senhor Jesus na sua vida, seja fiel ao Senhor Jesus, porque Ele passou por um processo de sofrimento, Ele foi crucificado, passou por um sofrimento tremendo, para que nós possamos hoje adquirir a salvação, para que nós possamos hoje sair do pecado e encontrar-nos na pessoa do Senhor Jesus para a salvação eterna. Lembrando que a árvore que gerava a vida eterna estava lá no jardim do Éden, mas Deus, aleluia, pelo Espírito Santo, se fez carne, trazendo Ele próprio para ser o pão da vida eterna. Eu quero fazer uma oração nesse momento com todos vocês que estão assistindo. Peço a você nesse momento que feche os seus olhos, encurve a sua cabeça. Vamos elevar o nosso pensamento ao Senhor Jesus. Querido Deus e eterno Pai, em cuja santa presença, Senhor, nós encontramos neste momento, ó Pai. Pai querido, que essa palavra, essa mensagem possa ter chegado aos corações que precisam ouvir, Senhor, que precisam ver essa mensagem, Senhor. Pai querido, que a Tua palavra, por intermédio do Teu Espírito Santo, possa penetrar os corações nesse momento, fazendo uma transformação, Senhor. Que o Teu poder, meu Deus, nesse momento, em nome de Jesus, possa transformar a vida, possa salvar, Senhor, possa libertar para a glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Deus abençoe todos vocês e que, num outro momento, nós possamos estar aqui juntos para podermos meditar na palavra de Deus. Shalom, paz, Deus abençoe.